Isso. Estamos gravando. Pastor Menezes. Com a palavra. Pastor, o senhor está no mudo. Tem que tirar o mudo. Assim, agora tirei. É porque eu estou vendo aqui, todos estavam com o microfone aí mudo. Então, orientação daí, por isso que eu não... porque todos estão com o microfone mudo. Mas agora, eu acho que só eu que vou falar, né, por enquanto. Então, beleza. Mas eu quero, primeiramente, expressar a minha alegria e o prazer, e, juntamente com o prazer, um grande temor. Eu tenho 30 anos de ministério, mas toda vez que eu vou usar da palavra, eu sinto um temor, porque é algo que é uma responsabilidade para mim muito grande. Por mais que seja informal, entre aspas, seja via internet, via online, mas sempre há um temor. Mas eu fico muito alegre por ter recebido esse convite, primeiramente a partir do Dr. Marcos Cunha, que me informou que depois o presbítero Sérgio haveria de entrar em contato comigo. Obrigado, presbítero Sérgio, porque ele fez todo o contato, todo esse primeiro momento muito bom. Eu fiquei muito tranquilo com relação a isso. Obrigado, pastor Marcos, pela confiança que você tem nos seus líderes e deles terem tido a coragem de fazer esse convite. Não é isso? Obviamente, com a sua permissão. E eu fico muito grato por isso, em estar aqui nesta noite. Eu espero que Deus tenha misericórdia de todos nós e que a sua palavra esteja acima de todos nós e de tudo neste momento. Eu reitero os meus agradecimentos também ao presbítero Julival Andrade, da Igreja Batista de Vitória da Conquista, e também ao presbítero Jusemário, lá da Igreja Presbiteriana de Brasília. Lá não, daqui, que é aqui perto, de onde eu moro, aqui eu moro na 115 Sul. E pastor Lucas, obrigado também, o pastor Marcos, porque me receberam muito bem como a igreja nos dias que eu fui visitá-los. Eu acho que das igrejas que eu visitei aqui em Brasília, da Cristã Evangélica, foi a melhor que eu fui, que eu fui mais bem recebido, que eu guardo boas lembranças, né? E então eu fico muito feliz por isso. Bom, eu coloquei como assunto para compartilhar com os irmãos nessa noite. Eu tenho aí de 30 minutos a 40 minutos, segundo o que foi me passado. Eu estou preocupado que vocês estão gravando, depois o STF vai pedir a fita, e eu não sei se de repente eles vão fazer análise, eu não sei como é que vai ser. Mas se eles pedirem a fita, eu acho bom que eles investiguem lá tudo direitinho. Mas o assunto que eu coloquei foi para o presbítero Sérgio, os perigos da justiça própria a um passo da queda, baseado no Salmo de número 73, cujo salmo eu lerei agora. Repito aí, os perigos da justiça própria a um passo da queda. E uma pergunta que eu fiz para a gente transitar aí no texto e também na mensagem é: quais os sinais da justiça do homem cristão? Então, nós vamos trabalhar por um bom tempo aí, através dessa narrativa do Salmo de número 73, um Salmo de Asaf. Eu quero ler o texto, eu acho importante ler o texto. O texto são 28 versos, mas eu prometo que eu lerei um pouco rápido, porque o tempo urge, né? Então, Salmo 73, eu vou ler na versão atualizada, que diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso,
o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos somos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbitos assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tem eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém, meus irmãos. Eu gostaria de fazer uma oração pedindo mais uma vez que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe nessa reflexão. Senhor, nosso Deus, eu te agradeço por esse de estar junto com meus irmãos nesta hora em comunhão, mesmo virtual, e podermos compartilhar um pouco da tua santa palavra. Eu peço que o Senhor queira, com a tua graça, usar-me nesta hora de exposição e que a tua palavra seja o centro, que Jesus seja o centro e que ela seja exaltada sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, já que nós vamos falar mal e bem da vida de Asaf, é bom conhecer um pouco sobre ele, né? Eu sei que os irmãos já devem conhecê-lo, já devem ter visto em algum lugar, pelo menos na Bíblia, né? Mas algumas coisas pode ser interessante para a gente começar a falar sobre ele. Ele era descendente de Gerson, filho de Levi. Era também o líder musical, ou líder de música, o líder de louvor, podemos dizer assim, do povo de Israel, o qual Davi o tornou como o líder da adoração em coral do povo de Israel. E também ele era responsável aí vamos dizer, entre aspas, no coral, na banda, ele era responsável para fazer ressoar os símbolos, né? E naquela época havia duas espécies de símbolos. Havia duas espécies. O tipo chocalho, não como o nosso, é outro tipo, eu não tenho a imagem aqui para poder mostrar, chamado de sistrum, através da Vulgata, que foi traduzida para o latim através de São Jerônimo. Então, a palavra sistrum. E também há outra espécie, que eram dois pratos de metal que batiam um no outro, um era firmado, como tem hoje na bateria, aqueles dois pratos batendo. Então, esses os dois tipos de símbolos que Asaf executava lá no coral em Israel. Mas, além de músico, talvez poderíamos comparar como um Paulo Baruch, quem sabe um Paulo César, quem sabe um João Alexandre, quem sabe, eu não sei, outros aí que poderiam, um líder desses grandes aí da área de música do país. Ele era vidente, na verdade, ele era vidente, e naquela época o vidente era considerado como um profeta. Lá em 2 Crônicas, capítulo 29, verso 30, diz assim: disse o rei Ezequias e os príncipes aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente, pelo que eles cantaram louvores com alegria e se inclinaram e adoraram. A versão que eu li é a Bíblia de referência Thompson. Mas veja bem, meus irmãos,
Aqui nós estamos um homem de Deus, um servo de Deus, um líder de música do povo de Israel, um homem consagrado que, de fato, cai numa crise terrível, né? E por isso, nenhum de nós, sejamos presbíteros, sejamos diáconos, sejamos pastores, sejamos membros da igreja, todos nós temos um ministério dentro da igreja, e mesmo que não tenhamos nenhuma nomenclatura, ou não tenham nenhuma nomenclatura, todos são consagrados aí na igreja para servir de alguma forma. Todos nós estamos sujeitos a entrar numa crise existencial, numa crise teológica, numa crise espiritual profunda. E este homem caiu numa crise espiritual profunda. Um homem consagrado. E aí vem, para nós trabalharmos um pouco esse conceito de justiça própria, e eu quero, agora, depois de apresentá-lo, ou reapresentá-lo a Asaf, eu vou falar um pouco sobre o que é a justiça própria, porque os irmãos sabem. Justiça própria, de forma bem simples, está na pessoa que se acha merecedora da justificação pelas suas próprias obras. Um exemplo bem claro é aquele fariseu que diz o texto: o fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Lucas 18, 11, 12. Mas, ao contrário dele, o publicano ficou à distância dos consagrados, dos fariseus, e diz o texto que ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. E aí Jesus se dirige para ele e diz: eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Meus amados, quem de nós aqui pode dizer que em algum momento não se comparou com quem quer que seja e não se exaltou com as suas próprias obras, com os seus próprios talentos, com suas próprias habilidades, com as suas próprias virtudes espirituais e até, por que não, conhecimentos teológicos, né? Em relação a outras pessoas. Mas o que é interessante, meus queridos, é que o profeta Isaías traz uma notícia muito má para nós. O profeta Isaías, ele só bate com um martelo. Ele bate, mas bate forte. Ele diz: olha, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. E dizem os peritos em hebraico que o trapo de imundícia é aquele pano que a mulher coloca na sua menstruação. Mesmo, né? É um trapo de imundícia, de impureza. Essas são consideradas as nossas obras ou boas obras diante do Todo-Poderoso. Elas não valem nada sem a cruz. Elas não valem nada sem a graça de Deus. Elas não valem nada sem a justificação através do Senhor. Pois bem, entrando no texto que nós acabamos de ler, nós vemos Asaf e as suas proposições para um passo da queda. Asaf e suas proposições de um passo para um passo da queda. Ele usa muito bem um silogismo lógico com duas premissas sobre a bondade de Deus. A premissa maior de Asaf é: com efeito, Deus é bom para com Israel. Essa é a premissa maior. A premissa menor é: verdadeiramente Deus é bom para com Israel. A segunda é: bom para os de coração limpo. A maior é geral, e a menor ele restringe aos de coração limpo. E coração limpo, como diz o Derek Kidney, um comentário do Salmo, não tinha muito a ver, embora englobasse isso, incluísse isso, a pureza do coração. Mas ia além disso.
significava ser totalmente consagrado a Deus. Mas o que Asaf, com essa teologia, ou esse silogismo capenga dele, quis dizer isso diante da sua crise existencial, da sua crise de justiça própria? O que ele quis dizer? Ele quis dizer o seguinte: Deus é bom para Israel, para com Israel. Deus é bom para os de coração limpo. Eu sou um israelita. Eu sou um líder de louvor consagrado. Logo, Deus é bom para mim. Mas, na verdade, Deus não tem sido bom para mim. Deus é injusto para comigo. Era isso que Asaf estava querendo dizer. E nós não dizemos a mesma coisa? Né? É a mesma coisa, os silogismos mostraram como é que é. É a mesma coisa que dizer: todos os homens da igreja cristã evangélica de Águas Claras são ricos. Eu sou membro da igreja cristã evangélica de Águas Claras, logo eu também sou rico. Né? Então, na verdade, esse silogismo aí de Asaf, na verdade, foi podemos dizer assim, uma ironia. Mais ou menos como a ideia dos amigos de Jó, do próprio Jó, no momento da sua crise. Ora, se Deus é bom para com Israel, se Deus é bom para os que são consagrados, totalmente consagrados, por que eu sofro tanto? E aí, na narrativa, nós vamos perceber algumas coisas interessantes, porque Asaf, e é um segundo ponto que a gente pode abordar aí, Asaf começa a ter uma visão cega da prosperidade dos ímpios através da sua inveja. A inveja entrou no coração do grande líder do coral, do grande homem consagrado, do grande levita, do grande servo de Deus. A inveja entra no coração dele. E aí, em diante, é cegueira pura. Porque ele começa a enxergar os ímpios como sendo abençoados por Deus. Mas como que pode Deus abençoar os ímpios se Deus só abençoa os de Israel? Os de Israel, os israelitas. E eu, que sou israelita, não sou abençoado. E aí ele puxa a ficha dos ímpios. Ele puxa o CPF dos ímpios. Ele puxa aí a identidade dos ímpios e começa a ler a ficha dos ímpios diante dele mesmo. Quando ele diz assim, olha, eu não vou ler todos os detalhes, eu fiz em frase, apenas frases específicas, mas ele faz um corolário da vida desses ímpios, os quais ele os invejava. Ele diz, olha, esses ímpios têm saúde de ferro, versículo 4. É atleta, vive na academia. Você olha para eles assim, não há, é saudável. Você não vê nele uma Covid, você não vê nada dele, você não vê uma TIM, você não vê uma gripe nele, não tem, eles são saudáveis. Mas ainda ele parece que não tem problemas, versículo 5, parece que eles não têm problema, a vida deles é uma maravilha. E por isso mesmo, eles são soberbos, são orgulhosos, arrogantes, prepotentes, jactanciosos, né? Porque eles se vestem disso, eles se vestem da soberba e da arrogância. Mas não tem, a ficha deles continua ainda, eles são maldosos, a maldade brota do coração deles, são cheios de fantasias maldosas, eles fazem planos cruéis, terríveis, esses homens. Ainda mais, não acabou a ficha dele ainda não. Olha, eles são exploradores e zombadores, escarnecedores, talvez como o salmista do Salmo 1 diz, para que não fizéssemos parte dessa roda de escarnecedores. Eles são os escarnecedores, zombadores e exploradores. E tem mais ainda, o pior de todos. Eles falam mal de Deus. Deus na boca deles, falam mal, blasfêmia. Mas se você achava que a ficha dele acabou e que o pior já tinha acontecido,
Olha, Asaf está dizendo, o pior está por vir ainda. O povo de Deus segue essas pessoas, são atraídas por essas pessoas. Bebe deles, da influência que são, eles bebem dessa cisterna, dessa fonte, andam atrás dessas pessoas. O povo de Deus, eu estranhei quando eu vi numa versão, nova linguagem de hoje, quando diz assim que e por isso, versículo 10, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. Ou seja, eles são atraídos pela boa fala, pela influência desses ímpios. Agora, o que ainda é pior é que nessa descrição, nessa narrativa, nessa exposição da ficha dos ímpios, pecadores, miseráveis, desgraçados, né? Que Asaf quer nos transmitir, ele ainda acrescenta o que eles falam de Deus. Eles dizem, olha, Deus não sabe de nada. Deus está alheio a tudo. Vocês podem fazer tudo isso que nós fazemos, tudo isso que eles são, Deus não vê, Deus não sabe, Deus não está nem aí. Ou seja, são homens que não temem a Deus e não estão nem aí para com Deus. Mas o pior de tudo é que esses ímpios, os quais eu invejo, são sempre tranquilos. A tranquilidade. E mais, as suas riquezas aumentam mais e mais. Meus irmãos, quantas vezes nós não temos essa visão cega dos ímpios aí fora, dos homens perversos, dos pecadores, como pessoas que são dessa forma, e até que são considerados ao inferno, não é? Nós achamos que eles merecem o inferno, porque pessoas assim não merecem no céu, não merecem essas bênçãos que Deus está derramando sobre eles. E aí, até aqui, Asaf está, de certa forma, à beira do abismo, à beira da queda. Ele já está invejando esse tipo de pessoas. Bom, resumindo, o que Asaf está dizendo é o seguinte, e ele tinha inveja justamente de um tipo de gente sem Deus, sem fé, sem escrúpulos, sem temor, sem vergonha, sem caráter. Mas os invejava. Por quê? Porque esses eram prósperos, cheios de vida, felizes para sempre. Tudo dava certo na vida desses caras. Mas espere um pouco. Olhe só a sua narrativa pessoal agora. Parece que o disco começa a mudar. E Asaf abre o coração cheio de justiça própria, na verdade, e faz a sua narrativa pessoal, ele começa a se enxergar, ele abre a porta do seu coração, escancara com a seguinte conclusão, verdadeiramente inútil conservei puro o coração e lavei as mãos à inocência. É a conclusão que ele chega. Em outras palavras, não me valeu de nada ser israelita e ser consagrado a Deus. Não adiantou nada conduzir o coral da igreja de Israel com todo afinco, ser um profeta consagrado, pois, diferentemente dos ímpios, levo pancada todos os dias. É provação em cima de provação. São problemas que se acumulam sobre mim e, para acabar, vem essa Covid-19. É a peste mesmo. Né? Para acabar com a minha fé, eu até tinha problema, mas agora com esse Covid, a coisa piorou e eu sou um filho de Deus, temente a Deus, predestinado, eleito antes da fundação do mundo. Mas a coisa só piora. Quanto mais eu dobro o joelho para orar, a coisa piora. Quem é que já não
Quem é que já não pensou? Eu estou falando muito alto, irmãos, está atrapalhando aí o ouvido de vocês. Mas quem já não passou por essa crise? Quem já não se sentiu, de certa forma, injustiçado por Deus ao olhar ao seu redor e ver que as pessoas ímpias estão sempre para cima? É sorriso aberto, largo, piada de todo tipo. E nós, meros cristãos, né? Coitadinhos de nós, somos castigados a cada manhã. Cada manhã um chicote desce do céu, né? O chicote desce do céu. Sou afligido cada manhã. Só em pensar nessas palavras já seria uma grande traição. Essa reflexão é pesada demais para mim, diz Asaf. Mas, meus irmãos, Asaf chega e entra agora de coração aberto, ele entra numa realidade nova, ou diria, renovada. A palavra até nunca foi tão importante. Essa palavra até nunca foi tão importante na vida de um filho de Deus, como essa daqui de Salmo 73. Até. Versículo 16. Não, desculpe. Versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Meus irmãos, a música mudou agora. A música muda. O discurso muda, a narrativa muda. Há um renovo espiritual. Há uma nova alegria, há um novo sentimento, há uma nova visão. A realidade agora é diferente. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque significa um retorno à comunhão com Deus. Não é que ele perdeu a graça da filiação, não é que ele tinha perdido a graça da justificação, não é que ele tinha perdido a graça da salvação, mas ele estava, de certa forma, em crise espiritual. Não há nada de errado nisso, talvez. João Batista entrou em crise quando a cabeça dele estava para rolar. Ele chegou para os discípulos e disse assim: vai falar para o mestre, será que realmente ele é aquele que eu ando pregando aí, preguei no deserto, falei que ele viria, ele chegou, está aí, foi batizado, eu batizei ele no Jordão e tal. Será que é ele mesmo? Ou será que nós temos que esperar outro? Estava na cadeia, estava na prisão. E aí Jesus diz, vai dizer para ele ali, ó, os cegos veem, os coxos andam. Vai dizer que esses sinais aqui foi sobre eles que ele pregava lá. O profeta falara sobre isso. Então, para ele não ter dúvida nenhuma e nem cair, nem se desviar da fé. Certamente ele deve ter recebido a mensagem, e foi um alento para ele na prisão, né? Então, agora chegou a hora de trocar de música, chegou a hora de parar com a cegueira, com a visão errada, chegou a hora de converter a mente e o coração, chegou a hora da reconciliação, chegou a hora, desculpa a expressão, de tomar vergonha na cara. É isso. Sabe por quê, meus irmãos? Com muito respeito, quantos de nós deixamos de lado aquele tempo de comunhão tão importante diária com Deus? E quando nós fazemos para desencargo de consciência. Porque se não fizermos, então a consciência vai nos acusar. Mas não é aquela devoção realmente com a vontade de estar na presença de Deus. Isso é perigoso. Talvez Asaf caiu nesse risco. Líder do louvor. O rei Davi o colocou como líder do coral. Ele vai crescendo, vidente, profeta, e vai deixando as coisas, quem sabe, aí relaxando, né? Vai se dedicando só à música, ensaio do coral, e tal, e tal, e tal. E, de repente, aquele tempo tão precioso com Deus vai caindo por terra. Meus irmãos, mas agora a coisa começa a mudar de figura. Eu não sei se meu tempo já está aí avançado, mas eu vou continuar mais um pouquinho. Aguenta mais uns 5 minutos? Pastor, fica tranquilo. Pode passar mais um tempo, viu? Tá certo? Okay. Fica tranquilo.
Obrigado, meu irmão, pastor. Então, uma frase que eu coloquei, que eu cunhei aqui, que achei interessante. O cristão verdadeiro passa a enxergar a realidade de sua vida diante de Deus e sem Deus numa perspectiva da sua presença. Fora dela é tudo embaçado. É tudo visão míope, equivocado da realidade. Eu penso que é sobre isso. Agora, vejamos essa nova e esplêndida visão de Asaf sobre Deus em relação aos ímpios. Não vamos nos demorar muito nisso. Agora, e fique com essa gravada essa palavra agora. Agora, isso na vida de Asaf, naquele momento que ele entra na presença de Deus, naquele momento que ele volta para a comunhão com Deus, que ele entra para pedir perdão para Deus, para ter a visão de volta de Deus na sua vida. Deus não é quem os faz prósperos, ou seja, os ímpios, mas quem coloca-os numa situação de perigo e queda. O texto está claro. Versículo 18. No versículo 19, agora, eles não são os que vivem despreocupados, tranquilos e aumentando as suas riquezas, mas assolados e aterrorizados. Agora, no versículo 20, eles não são os abençoados por Deus, mas os desprezados. Que maldita inveja. Mas ele começa a enxergar isso agora. Agora, essa visão nova e esplêndida de Asaf sobre ele mesmo. Agora, Asaf tem um reconhecimento de sua burrice. Porque ele se tornou um burro, um tapado. Ele mesmo diz, eu falei como eu era como um irracional, como um jumento, um burro. Versículo de 21, 22. Embutecimento e irracionalidade diante de Deus. Ele reconhece a sua burrice agora diante de Deus. Mas no versículo 23, ele reconhece mais, ele tem um reconhecimento dele mesmo, uma situação não confortável diante de Deus, mesmo assim, está sempre com Deus. Por isso que eu disse na minha colocação de que ele não perdera a salvação, ele não perdera a graça da justificação, ele perdera simplesmente a comunhão com Deus. Porque ele diz, olha, mesmo naquela situação desconfortável diante de Deus, eu estou sempre com ele, eu estava sempre com ele. É verdade, meus irmãos, se formos honestos conosco mesmo, reconheceremos que, por vezes, mesmo sem manter aquela comunhão ideal, não abandonamos a fé. Até porque ele não tinha abandonado ou se desviado da verdade. Mas quase, diz ele, quase se desviaram os meus pés. Obviamente, sempre será um perigo nos encontrarmos à beira do abismo, a um passo da queda. Não é, meus irmãos? Essa é uma grande realidade. Não é? Estamos com Deus. Somos filhos de Deus. Você é um filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Mesmo que, às vezes, a nossa comunhão seja capenga. A nossa comunhão não seja ideal. Não seja a que Deus espera de nós. Eu tenho enviado áudios de Charles Haddon Spurgeon para mais de 120, 150 pessoas. Entre elas tem o Dr. Marcos Cunha e também agora o presbítero Sérgio Guimarães. E uma das mensagens que eu mandei, que me vem à cabeça agora, é que, apesar das nossas orações tão frágeis, tão mecânicas, tão, às vezes, sem vida, tão sem graça, Deus ainda tem misericórdia e ainda nos ouve, e ainda te ouve. Né? Que Deus misericordioso é esse? Né? Mas tem mais. Na presença de Deus, agora, ele tem o reconhecimento de que a direção da vida pertence a Deus e não a si própria, obviamente. Aliás, Salomão nos aconselha a não confiarmos em nós mesmos e a não nos estribarmos no nosso próprio entendimento. E como os irmãos sabem bem, o Salmo 23 diz que ele nos guia. Né? O Senhor é meu pastor, ele nos conduz, ele nos guia. E ele reconhece isso. Né?
É interessante, meus irmãos, porque ele fala uma coisa que eu gosto demais. Ele fala aqui: todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Não sou eu que seguro na mão de Deus. É Deus quem segura na minha mão, nas minhas mãos. Sabe por quê? Aquela música Segura na Mão de Deus e Vai, eu acho que tem um pouquinho de verdade nisso, porque é Deus quem segura na minha mão. Se uma criança não for segurada pelas mãos de seus pais, se ela segurar na mão do seu pai, por exemplo, numa queda, ela não vai ficar firme, ela vai cair. Mas se o pai segurar firmemente na mão dela, ela nunca vai cair. E é o nosso pai que segura em nossas mãos. Ele segura na sua mão para você não cair. Ele diz: opa, calma, meu filho. Onde você vai? Calma. É a graça dele na sua vida e na minha vida. Ele reconhece na presença de Deus que só pode ter na terra ou no céu. Ele tem um reconhecimento de que o que se pode ter na terra ou no céu é somente Deus e mais nada. Veja que coisas maravilhosas ele começa a reconhecer. Ele tem um reconhecimento de que o desânimo, a fraqueza, verso 26, o desfalecimento chegue na vida. Mas em Deus está a força e o poder para reerguê-lo, para levantar e dar total motivação para a vida. Ele ainda tem um reconhecimento de que não vale a pena se desviar do caminho, pois as consequências são... Ele reconhece de que o melhor lugar é estar junto a Deus. De que Deus é o melhor lugar de refúgio. De que o lugar seguro em Deus é o fim para proclamar os seus feitos. Só na presença de Deus, meus irmãos, nós podemos reconhecer essas coisas. Fora dela, esse reconhecimento fica falho. E para encerrar, eu quero concluir com 3 aplicações práticas, 3 aplicações fundamentais para a nossa vida. Primeira, todo crente em Cristo deve sempre olhar para Cristo e para os heróis da fé. Vê-los como enfrentaram o mundo e foram vencedores. Hebreus 12, 1 e 2. Observe uma nuvem de testemunha, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Considere atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Meus irmãos, o nosso olhar sempre deve ser fixo para Jesus. Nunca para os ímpios, prósperos, nunca para o mundo, nunca para as consequências, nunca para o mar violento, como Pedro, ao olhar para as ondas, naufragou. Se Jesus não o segurasse na sua mão. É sempre Jesus que deve estar sob olhar o nosso foco, o nosso olhar sempre, olhar para a cruz. Segundo, todo crente em Cristo deve cuidar para manter sua relação íntima com Deus diariamente. Leitura, meditação sincera e oração fervorosa, para sempre permanecer firme na fé e não titubear. Essa eu aprendi desde criança. Desde criança espiritual. Desde que nasci de novo. Aos 22 anos, ali na Igreja Cristã Evangélica, em Praia Grande, com o pastor Leonel Leite, com aqueles que me discipularam. Devocional diária é quem sustenta o cristão. Ele pode ter uma ótima teologia, ele pode ter o que for, pode ser líder de louvor, pode ser pastor, profeta, mas se ele não manter esse tempo com Deus diário, pode ser empresário, médico, engenheiro cristão, pode ser funcionário público, federal, seja o que for, se ele, cristão eu estou falando, se ele não manter diariamente essa comunhão íntima com Deus, cedo ou mais tarde ele vai ficar titubeando aí no abismo, à beira da queda. E por último, todo crente em Cristo deve analisar a vida de um ponto de vista da cruz e da justificação pela fé e não por suas obras. Mesmo que essas obras sejam notáveis, elas de nada valerão se não as tiverem na cruz de Cristo.
Cristo é quem nos sustenta, é quem nos justifica, é quem nos salva e mais ninguém. Deus abençoe, meus amados. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer aos amados irmãos nessa noite. Espero que Deus tenha tido misericórdia de nós e nos edificado, em nome de Jesus. E agradeço, reitero a minha gratidão ao convite feito pelo Dr. Marcos, pelo presbítero Sérgio, pelo pastor Marquinhos, e também reitero o meu convite, o meu agradecimento aos amigos convidados, pastor Julival, e ao presbítero Jucimário. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe e volta a palavra a quem de direito. Amém. Amém, pastor. Muito obrigado pela palavra, uma palavra abençoada. Edificou muito as nossas vidas. Nós que agradecemos a sua presença e a sua disposição em trazer essa palavra para a gente, tá bom? E seja bem-vindo e volte outras vezes também. Muito obrigado. Espero voltar no dia que tiver churrasco. Tá certo, o senhor será convidado, não. sim. É brincadeira, pode ser. Não, é sério, o senhor será convidado. Será muito bem-vindo, viu? Meus irmãos, alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer... Ainda bem que eu tenho aí o Jolival, tem o pastor Marquinhos também para ajudar, tem o pastor Lucas. A gente sempre, depois que a gente traz a palavra, a gente dá a oportunidade para alguém quiser fazer algum comentário sobre a mensagem, alguma pergunta. Pois não? Então, eu queria só fazer uma pequena correção, porque o nosso amigo aí, Menezes, pastor, ele me confundiu como presbítero, eu sou apenas diácono. Eu só fazer essa correção, viu? Ele já está me promovendo antes. É porque eu já tive eu já errei essa semana com o presbítero Sérgio, chamando de diácono. O doutor Marcos me ajudou corrigindo, dizendo que era uma pessoa muito boa, que ele não liga para isso. Mas eu fiquei com a minha consciência aqui meio pesada, né? Então eu vim me retratar perante o presbítero Sérgio. Aí eu pensei, bom, é melhor aumentar o nível de... Bom, não é aumentar o nível, não tem esse negócio. Mas legal, tá bom. Questão de dons, só questão de dons. Pronto, tá feita a correção. Exato. Mais alguém, meus irmãos? Para fazer algum comentário? Alguma pergunta? Sérgio. Pois não, pastor? Essa exposição tão abençoada do pastor Menezes faz a gente pensar um pouco nossa caminhada, né? Eu acho que é muito comum, assim, quando a gente lê as histórias, as narrativas de Jó, a gente pensar que em determinados momentos a gente faz alguns questionamentos a Deus, né? E acho que foi muito oportuna a mensagem hoje, porque em alguns momentos acho que todo mundo já passou por isso, esse momento de desânimo espiritual, dado as lutas ou aquele velho mito, né, da grama do vizinho ser mais verde. Acho que Asaf passa um pouco por isso, né? Ele olha a vida dos ímpios e faz uma leitura superficial e fala, não, a vida deles é boa, não tem problema nenhum. E às vezes a gente, como cristão, hoje a gente passa por isso, né? Então, eu acho que a reflexão é muito boa nesse período onde a gente tem levantado questionamentos ao Senhor, esperado por respostas, né? Esperado por uma cura também. E quem nunca enfrentou uma crise como essa espiritual? Atire a primeira pedra, né? Vez ou outra, a gente é tentado mesmo a olhar mais para as circunstâncias, olhar mais para a prosperidade do outro do que para aquilo que Deus faz, daquilo que Deus é nas nossas vidas, né? Tem os nossos colegas que ele sempre brinca, não sei se é brincadeira, né? Ele sempre pergunta, aí, já pensou em desistir hoje do ministério, né? Ou já pensou em alguma vez? Ele, todos os dias, né? Todos os dias ele pensa em desistir do ministério. Por quê? Porque é muita luta, é muita dificuldade, né? Então, acho que essa palavra foi muito boa. Muito obrigado, pastor Menezes. Glória a Deus, pastor. De nada, Deus abençoe. Faz a gente pensar bastante, viu? Amém. Meus irmãos, a gente vai passar, antes da gente
encerrar, a gente normalmente, enfim, a gente abre um espaço para a gente compartilhar pedidos de oração ou compartilhar alguma dificuldade, enfim, algum problema que algum irmão esteja passando. Enfim, esse é um momento que a gente tem para orarmos uns pelos outros. E eu queria até pedir Pastor Lucas, qualquer coisa, só para tomar nota, para você orar no final, por esses pedidos de oração. Tudo bem? Alguém gostaria de compartilhar algum pedido de oração, ou, enfim, alguma luta, ou alguma bênção que Deus tenha derramado em sua vida? Pedir oração pelo Milton, viu? Judiaram a cabeça dele aí, viu? Cortaram o cabelo dele aí à força essa semana. Ei, Milton, aí, ó. Te judiaram, viu, meu amigo? Tá mudo aí, Milton, ó. Eu não tô escutando tá a sua mudo. ofensa, não, ó. Deus é tão bom que deixou a sua ofensa aí sem áudio. Tiraram meu som, sabiam que eu ia reclamar e eu ia responder, tiraram meu som. Mas não, isso aqui não foi isso, não. Isso aqui foi amor, pastor. Amor, né? Tá certo. Foi amor de duas mãos mesmo. O amor por ter permitido daqui para lá e o amor de lá para cá. Tá certo. Pastor Lucas. Fez aí, teve que acontecer isso. Mas foi tranquilo. A impressão minha ou tá travando o áudio do Milton? Tá ruim, né? A mais nova de São Paulo, de 5 anos, ela fala... Milton, a gente não tá conseguindo te escutar bem. Faz o seguinte, fecha a sua câmera e deixa só o microfone aberto, que aí melhora um pouquinho a transmissão. Por gentileza. Então, vê se melhora o áudio. Eu acho que congelou a imagem dele. Uma zebra aqui agora. Enquanto isso, deixa eu só compartilhar, pedir. Eu tirei a imagem agora. Agora dá para te escutar. Agora sim, Milton, pois não. Não viu nada. Eu acho que não deu certo, mas... Enfim, deixa eu começar então, Pastor Lucas. Não, só pedir para orar por esse momento, né, do nosso país que estamos passando, esse ódio, digamos, né, essa intolerância que a gente estamos passando. Já temos orado por isso, né? Orar cada vez mais. Eu queria deixar esse pedido para orarmos, seja com relação aos nossos governantes, seja com relação às pessoas, porque tem afetado, inclusive, relações familiares, relações de amizade, essas indisposições, né? Com relação a posicionamentos políticos, ideológicos, que têm se resvalado aí até na própria condução da nossa saúde. Isso tem afetado. Quero fazer um pedido, por gentileza. Presbítero Sérgio, pastor Lucas, pode ser, né? Eu tenho um filho de nome Lucas. Ele é servidor público federal, da Polícia Federal, e ele está, aí, vamos dizer, com os mesmos reconhecimentos de Asaf. Eles estão aí, vamos dizer, retornando aí a uma vida com Deus. Isso alegra muito o nosso coração, o meu coração, o nosso coração. E eu queria pedir para que os irmãos orem por ele, para que ele realmente possa
voltar e se firmar aí nos caminhos do Senhor, né? Esse é o meu pedido de oração aos irmãos. Desde já agradeço. Mais alguém, meus irmãos, que gostaria de um pedido de oração, algum compartilhamento? Sérgio, eu peço oração pelo Marco Júnior. Oração pelo Marco Júnior. Mais alguém? Eu vou colocar aqui, mais cedo quando o pastor entrou, disse que uma irmã da nossa igreja, né, está com convite, Irmã a Kátia. Esposa do Então, Ribamar. vou colocar o nome dela aqui também nos pedidos de oração. Bom, como está sendo convidado a fazer pedido de oração, eu queria também expor um pequeno problema que a gente está enfrentando. Eu sou um comerciante, tenho um comércio, o Menezes sabe, a gente está enfrentando uma dificuldade muito grande por causa dessa situação do Covid. Então, gostaria de pedir para que Deus estivesse nos orientando, dando a direção certa, para tomar a decisão correta na hora certa, né? E eu estou fazendo a venda de um apartamento e estou bastante inseguro com isso. Eu tenho pedido a Deus direção na condução desse processo. Então, essa é a minha oração, para Deus nos dar a resposta certa quanto à venda desse apartamento e também para abençoar o negócio. Tá bom, meu irmão. Vamos orar sim. Tem os pedidos de problema de saúde do pessoal da igreja, né? Alguns em tratamento. Está sempre sendo relacionado no boletim. Tá bom, irmão Ricardo. Pastor Lucas, dá para orar? Você conseguiu anotar aí, né, os pedidos? Sim. Vamos então orar? Vamos orar. Oremos então, meus irmãos. Santo Deus, graças te damos, porque mesmo quando os nossos olhos se desviam do Senhor, a tua mão segura a nossa mão, Senhor. O Senhor continua cuidando de nós, o Senhor continua, Deus, nos ajudando, nos auxiliando, nos conduzindo, nos guiando nessa caminhada até aquele grande dia que estaremos com o Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela vida do pastor José Menezes, que trouxe essa exposição do Salmo 73. Como o pastor Marco, o pastor José Menezes disse, quantas vezes nós nos vemos como Asaf, que o Senhor nos ajude a olhar somente para Cristo, a confiar somente no Senhor, e que, ó Deus, possamos ter uma vida de devoção ao Senhor, que possamos amar ao Senhor cada dia mais, que possamos cada dia mais desfrutar da meditação, da oração e da comunhão com o Senhor. Para que nós sejamos homens, ó Deus, bíblicos, homens que amamos ao Senhor, que o Senhor nos ajude a ter, primeiramente, essa vida devocional para contigo, amar o Senhor diariamente. Nos ajude, Deus. Também apresentamos diante do Senhor o pedido que o nosso querido irmão Sérgio fez em relação ao momento em que o nosso país está enfrentando, está vivendo, tantas posições políticas, ideológicas, quantas pessoas, quantos conflitos, quantas pessoas se desentendendo, tanto no nosso país como até fora do nosso país. Rogamos a Deus para que o Senhor tenha misericórdia, Deus. Pedimos ao Senhor que o Senhor cuide, ó Pai, dessa situação. Sabemos que esses conflitos, que guerras, tudo isso acontece não simplesmente por causa de uma certa ideologia ou por causa de algum
ponto específico, mas sabemos que isso se dá por causa do pecado, por causa do coração entregue ao egoísmo, entregue ao Deus, ao pecado. Por isso pedimos ao Senhor que Jesus Cristo, que é o Rei da paz, que Jesus Cristo é o único que pode salvar, que nós sejamos instrumentos do Senhor, levando o teu evangelho poderoso para que transforme as nações, para que transforme o nosso país, as nossas famílias. Ó Deus, restaure, ó Pai, as famílias, os amigos, esses conflitos que têm ocorrido, ó Deus, devido a essas posições políticas. Deus, tenha misericórdia, Deus. Maior é o que nos une, que é Jesus Cristo, do que nos separa, Deus. Que o teu evangelho seja restaurador e que o Senhor nos use para a tua glória. Também apresentamos o Lucas, filho do pastor Menezes, que o Senhor o ajude a voltar e a se firmar nos caminhos do Senhor. O Senhor sabe, ó Deus, o quanto dói, o quanto também o coração do pastor Menezes, e que também o quanto alegra ver o passo de cada vez do filho retornar aos teus caminhos, Deus. Nunca é tarde, ó Pai, para voltar. O Senhor sempre está de portas abertas. E, ó Deus, rogamos, ó Deus, que o Senhor possa fazer com que esse retorno, que o Lucas possa se firmar, se voltar mais rápido possível, para que na próxima vez, até que possamos ter contato com o pastor Menezes possa dar esse testemunho da bênção, da ação graciosa do Senhor. Também apresentamos a vida do nosso irmão Marco Júnior, que nós já temos orado há algum tempo. Continuamos rogando os teus cuidados sobre a vida, ó Pai, do Marco Júnior, e também pela vida do nosso irmão Marcos, que sempre está cuidando, está em oração, está, ó Deus, cuidando do seu filho, ó Deus. Pedimos mesmo que tenha essa distância física, que essa quilometragem distante do seu filho, ó Deus. Sabemos que as orações, mesmo sendo feitas aqui em Águas Claras, aqui no Distrito Federal, pode ir em qualquer lugar. E por isso pedimos, em nome de Jesus, que nesse momento o Senhor possa alcançar o Marco Júnior, Deus. Também apresentamos diante do Senhor a Kátia, que foi diagnosticada essa noite com a Covid-19. Sabemos, Deus, que tanto ela quanto o irmão Mário estão assintomáticos, mas pedimos ao Senhor, Deus, mesmo que estejam assintomáticos, que o Senhor continue cuidando deles e que desde já, ó Deus, eles possam se sentir cuidados e revigorados por Ti. E não permita, Senhor, que essa doença venha contaminar, venha crescer em seus corpos e que eles sintam os sintomas, falta de ar e tantos outros sintomas. Deus, não permita. Possível. Também apresentamos ao Pai o nosso querido irmão José Mário, que está aqui conosco nessa reunião. Te agradecemos pela vida dele, pela presença dele. Pedimos que o Senhor esteja abençoando a sua casa, a sua família, que o Senhor também o cuide, ó Deus, como sacerdote do lar, o que o Senhor colocou como homem da casa. Ó Deus, continue dando sabedoria. Oriente o teu filho, dê direção a ele, ó Deus, em nome de Jesus, para que ele consiga, ó Deus, ter a melhor decisão com respeito à venda do apartamento e também, ó Deus, com relação aos negócios. O Senhor sabe, ó Deus, que ele tem esse negócio e que nesses dias de pandemia muitas pessoas autônomas têm sofrido com isso. E por isso rogamos os teus cuidados, dê muita sabedoria a ele e a toda a sua família. E rogamos, Deus, os teus cuidados em nome de Jesus. Amém. Também apresentamos, ó Pai, o pedido que o nosso irmão Jefferson fez, que o Senhor continue, ó Deus, cuidando do teu povo, cuidando da tua igreja, concedendo a tua graça, a tua paz, a tua misericórdia, e que o mais breve possível o Senhor possa possibilitar o retorno às atividades da nossa igreja. Sabemos que algumas igrejas já estão de portas abertas, a nossa ainda não, mas que o Senhor continue conduzindo e que o Senhor possa abreviar esse momento de pandemia. Também apresentamos os pedidos de oração que nós sempre temos orado como igreja, como teu povo, que estão no boletim, que o nosso irmão Ricardo mencionou. Apresentamos diante do Senhor os irmãos que ali estão, em especial também a vida da Fabíola e do Mário, que nessa madrugada o Daniel pode chegar, ou amanhã, que haverá a indução do parto, Senhor,
que o Senhor possa estar à frente, cuidando tanto da Fabíola, cuide do coração do Mário, da ansiedade do coração deles, e que o Senhor possa estar trazendo Daniel para a nossa congregação, para o meio de nós, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Te agradecemos por esse momento maravilhoso e, mais uma vez, pedimos ao Senhor, continue segurando as nossas mãos, mesmo quando nós queremos soltar, mesmo quando nossa fraqueza nos faz querer soltar. Não solte as nossas mãos, Senhor. Continue nos guiando, continue nos dando sabedoria, até aquele dia que estaremos eternamente com o Senhor, na eternidade, nos céus, gozando plenamente e louvando e adorando o Teu nome, Deus. Esteja nos guiando, esteja conosco até a volta do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Obrigado, pastor Lucas. Quero agradecer a presença de todos aqui, especialmente dos nossos visitantes, que o Senhor possa abençoá-los. Agradecer também que a gente possa mais vezes nos encontrar, continuarmos firmes na nossa igreja, e que o mais breve possível a gente possa se reunir presencialmente também. Queria passar para o pastor Marquinho, dar uma última palavra, enfim, fazer a despedida dos nossos irmãos. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, Sérgio. Demais irmãos, pastor Menezes, sempre vai ser um privilégio te receber aqui em nosso meio. O senhor já faz parte da nossa família e eu espero que a gente tenha muito tempo ainda para caminhar juntos, em nome de Jesus. Posso falar, acho que em nome de todos os irmãos, somos muito edificados com a sua instrumentalidade nessa noite. Muito obrigado, meu querido irmão. O irmão Jusemário esteve conosco durante todo esse evento, o nosso pastor lá de Vitória também. Muito obrigado. É sempre bom receber queridos irmãos, né, que não fazem parte da nossa comunidade local, mas que fazem parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo, né? Então, para a gente finalizar, a gente, nos nossos encontros virtuais, a gente faz uma foto, né? A gente tira um print screen aí. Então, se os irmãos pudessem e aqueles que quiserem, abrir aí a câmera para a gente tirar uma foto. Aí o Jefferson. Danilo, que bom que você está aqui com a gente, viu, Danilo? Danilo é professor, então, geralmente, às noites da semana, ele está ocupado dando aula, né, Danilo? E a quarentena nos proporcionou hoje ter você aqui com a gente. Obrigado, viu? Muito bom. Patrícia, bom te ver também. Marcos. Presença especial mesmo do Danilo. Valeu, Danilo. O Danilo fica perdendo aí os nossos churrascos, fica dando aula. Mas faz parte, né, Danilo? Em breve a gente vai ter uma data aí que você consiga estar com a gente também. Né? Patrícia, que bom. Patrício está aí andando na contramão. Deus abriu uma porta maravilhosa para ele de emprego, né, Patrícia? Muito bom. Exatamente, pastor. É uma bênção. Uma bênção, né? Na época que algumas pessoas estão perdendo emprego, Patrício conseguiu. É ou não é provisão do Senhor, né? É bênção de Deus. Muito obrigado por ter a presença aí de todos. Milton, você pode voltar, viu? Voltou, rapaz. Meu botafoguense preferido aí voltou. Qual é o Daniel que está escondido aí? Qual o Daniel que está aí? É o Coelho, Daniel Coelho. Daniel Coelho. Daniel, aparece aí para a gente sair na foto, meu amigo. Será que ele está escutando a gente? Deixa eu ver aqui, só para a gente tirar a foto e a gente finalizar. Senão vai ficar só com o nome dele aí. Deixa eu contar 1, 2, 3 aqui. Aê, Daniel. Tá nessa barbona gigantesca aí, né, cara? Quase não te reconheci, bicho. Com aqueles quadradinhos, não todo mundo. Oi? Pastor, Oi. não tem como colocar os quadradinhos todos, todo mundo aparecendo? Tem como Aqui colocar os vai sair. todos, todo mundo aparecendo? Vai sair todo mundo. 1, 2, Mas 3. aqui a gente não viu, né? Todo mundo. Não, mas no meu aqui, então no computador, vai aparecer todo mundo. 1, 2, 3. Eu queria ver todo mundo. Você tá no celular, né, Milton? É que o celular ele tem uma configuração diferente, que ele Não, mas
Eu participo de outras que eu vejo todo mundo, pelo celular. Só você acha que mudar, então, a configuração em Speaker View, ou então tem duas opções aí. Você clica em Gallery View. Tá bom? Pode deixar, tem problema não. Eu já tirei, já. Oi. Já tirei a foto já. Sou mais rápido que aqueles lambi-lambi lá da rodoviária. Oi? Marcos, depois você manda para mim? Manda sim, pastor. Manda sim. Ô, Lulu. Então, Oi. vou tirar mais um aqui que a Luana chegou. Oi, Luana. Eu tô escutando mais desculpa. Aê, Luaninha. Tá gostoso? Meu pai fez o meu almoço, né? Eu fiz. Tchau, pastor. Tchau, Meus pessoal. irmãos, muito obrigado. Boa noite para Que Deus vocês. abençoe. Obrigado. Domingo tem escola bíblica, viu, pessoal? Estaremos juntos aí, se Deus quiser. Deus abençoe. Macunha. Um abraço. Convite. Valeu, gente. Boa noite. Tchau. Boa Boa noite. noite. Tchau. Tchau. Valeu, obrigado aí, gente. Deus abençoe. Deus Irmão Josemar. abençoe. Amém. Obrigado, você também.